A Petrobras precisa de lucro para poder investir, não aquele lucro para distribuir, que nem foi o ano passado. Ao mesmo tempo, o combustível é essencial, é um preço essencial para toda a economia. E a arrecadação dos estados também. Então, qual seria a fórmula para tentar compatibilizar essas três prioridades? E o nosso entrevistado é o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Sérgio, agradeço aí a sua vinda aí e jogo para você o enigma da pirâmide aí. Como é que fica? Olha, Nassif, petróleo sempre é renda. Ou seja, há uma diferença entre o preço que você paga e o custo de produzir. O petróleo, como quase todos os produtos primários relevantes, ele acaba sendo um produto que gera uma renda extraordinária, porque o preço é dado pelo produtor mais caro, que tem menos eficiência, e o custo de produção é diferente. Então, no Brasil, você tem um custo de produção de petróleo relativamente baixo, o preço internacional está aí na faixa dos $87, o que dá uma margem enorme entre o preço do petróleo e o custo de produzir o petróleo. Essa renda petroleira é acrescentada pela renda dos derivados de petróleo. Os derivados de petróleo precisam do refino, das refinarias instaladas. Refinaria é um bicho grande, complexo, que custa muito, que leva um tempo enorme para construir e que tem margens que variam muito. Se nós olharmos hoje, nos últimos 30 dias, no mercado americano, o preço da gasolina está caindo. O preço do diesel está caindo, mas está caindo menos. Você pode dizer é uma questão sazonal, é o inverno americano? É verdade. Vai voltar a subir, é provável que volte a subir. Mas existe, nesse momento, uma margem de redução do preço internacional, redução do preço internacional da gasolina e do diesel, principalmente da gasolina, e, portanto, há espaço para que a Petrobras, na área do refino, reduza o seu preço do refino sem prejuízos. Por que é sem prejuízo? Porque o custo de produção do refino brasileiro depende do petróleo brasileiro. Claro. E o petróleo brasileiro tem um custo muito baixo em reais. E, portanto, há uma renda petroleira enorme aí no meio. Em cima disso, os estados e o governo federal têm uma alta tributação. A tributação dos derivados de petróleo é a principal fonte de arrecadação dos estados, da maioria dos estados, e é uma importante fonte de arrecadação do governo federal. O governo Bolsonaro desonerou, ou seja, tirou esses impostos para reduzir o aumento do preço no ano passado, que vinha subindo no mercado internacional, e, com isso, evitar problemas eleitorais na eleição do ano passado. Mas ele deixou uma bomba, porque a emenda constitucional feita por ele era com prazo de validade até o dia 31 de dezembro de 22. E, além do mais, a Constituição brasileira, você pode até questionar por que isso está na Constituição, ela coloca que a tributação dos combustíveis fósseis tem que ser diferenciada em relação à tributação dos combustíveis não fósseis. Isso está na Constituição brasileira. Então, a partir de 1º de janeiro, você tinha que dar uma solução para isso. O Lula conseguiu, por uma medida provisória, estender essa questão para a gasolina até o dia 1º de março e agora decidiu que vai provavelmente reonerar o custo da gasolina. É claro que também vai fazer uma alteração na política de preços da Petrobras, vai reduzir o preço da Petrobras, que nesse momento é a tendência internacional, diga-se de passagem. Vai reduzir, digamos, em função da queda das cotações internacionais ou vai acabar com essa ideia do PPI? Não, a ideia fundamental eu não posso falar pelo governo, não estou no governo, então eu não posso falar pelo governo. Eu imagino que a questão-chave, nesse momento, é tentar dar uma certa estabilização nos preços domésticos. Todo país que é um grande produtor de petróleo, que tem um consumo interno grande, tende a aumentar seu refino.
nós paramos de investir no refino. Nós paramos de investir no refino, deixamos de construir as refinarias que estavam previstas. Um dos efeitos da Lava Jato foi paralisar essa construção dessas refinarias. E hoje nós temos uma importação de cerca de 30% do diesel, cerca de 30% do GLP e em torno de 15% a 20% da gasolina. Essa importação decorre do fato de que nossas refinarias estão no limite de produção. Se nós voltarmos a crescer a economia brasileira, como se espera que aconteça, nós vamos ter um apagão de combustíveis daqui a 1 ano ou 2. Nós precisamos enfrentar o problema da expansão do refino no Brasil. A expansão do refino no Brasil exige investimentos, portanto, exige lucratividade para a Petrobras. Não aquela lucratividade extraordinária que foi praticamente toda distribuída como dividendos, mas existe uma certa lucratividade para financiar parte importante dos investimentos necessários para a estabilização e para a sustentabilidade de médio prazo da companhia. Sérgio, como é que se explica essa questão do CAD, do Conselho Administrativo de Direito Econômico, de, entre aspas, obrigar a Petrobras a vender as refinarias a pretexto de instituir a competição no mercado, sabendo-se que cada refinaria é absoluta na região em que ela atua? Isso aí, você acha que vai ter algum desdobramento jurídico, penal, para quem fez isso, não? Não sei se vai ter jurídico penal, mas o professor Berkovitch tem escrito sobre isso. Há vários estudos jurídicos mostrando, de um lado, a incompetência jurídica do CAD de regular a competitividade num setor que é monopólio da União e que é, portanto, regulado pelo Conselho Nacional de Política Energética e pela ANP. É claro que o CAD também pode atuar, mas ele atua secundariamente, ele não pode ser o principal órgão regulador da competição nesse setor, pela especificidade do setor. A ideia de destruir o parque de refino integrado, substituindo ele por monopólios regionais, é uma ideia absurda do ponto de vista econômico, porque troca, digamos assim, um mercado oligopolista gerenciado nacionalmente com baixos custos por um mercado monopolista local com maior custo, porque cada refinaria não necessariamente vai ter todas as unidades de processo necessárias para produzir os derivados para ter o mercado, você vai ter aí aumento sistêmico do custo e, portanto, do ponto de vista econômico, um absurdo a destruição do parque de refino que nós temos com a pulverização, como aconteceu com a refinaria Landulfo Alves, a refinaria hoje, a refinaria de Mataripe, que criou um monopólio regional aqui na Bahia. E, portanto, eu acredito que a posição do CAD vai ser juridicamente questionada. Se vai chegar a desdobramentos penais sobre quem tomou a decisão, eu não tenho como avaliar nesse momento. Agora, Sérgio, só para ter uma ideia, você falou aí do risco de construção de refinaria, que é uma coisa complexa, que é uma coisa... E daí você tinha... O que houve foi a entrega de refinarias prontas já, estatais, para privatização. Talvez um custo de reposição tenha sido calculado ou não, parece que Mataripe, lá Landulfo Alves, parece que foi entregue bem abaixo. Mas você tem um custo, que é o risco de instalação e tudo, que não foi. Os caras já pegaram algo pronto também, né? Algo pronto. Foi feio, né? Na verdade, você, das 9 refinarias, 8 ou 9 refinarias que precisavam ser privatizadas, de acordo com a posição do CAD, a Petrobras, de fato, só privatizou 3, né? Quer dizer, a Lubinor, a Reman, a Lubinor do Ceará, a Reman no Amazonas e a Relan, a refinaria Mataripe aqui na Bahia. A Clara Camarão foi num outro tipo de processo, que é uma pequena refinaria no Rio Grande do Norte, mas o fato é que a Petrobras não conseguiu fazer o que o CAD fez. O que foi uma coisa muito importante, porque imagine se tivesse feito o problema que nós teríamos hoje. Se ela tivesse vendido essas refinarias, como ela previsto pelo CAD, até o acordo inicial do CAD era que a Petrobras deveria vender as refinarias até 31 de dezembro de 2021, prazo prorrogável até 31 de dezembro de 2022.
A Petrobras não conseguiu fazer isso, está pedindo Então, prorrogação. Mas a própria atitude do CAD deve ser juridicamente questionada. Não sei como vai ser, nem tem como dizer isso, porque, como eu disse a você, eu estou aqui falando como pesquisador da área, e não como agora, membro de nenhum órgão do governo. ou seja, teve licitação ou teve carta convite aí? Como é que foram essas vendas? Olha, essas vendas foram pelo processo de identificação de oportunidades, né, o que eles chamam de teasers, né? Eles colocam o processo de venda das subsidiárias criadas, já é um problema jurídico aí, porque a legislação brasileira diz que a Petrobras não pode vender as suas subsidiárias sem autorização do. Não pode vender a empresa sem autorização do Congresso. Aí a Petrobras criou um mecanismo de criar subsidiárias, transformar cada refinaria numa subsidiária e vende a empresa. Não vende o ativo, vende a empresa. Então, a venda da empresa se regula pelos processos da CVM, da venda de ativos, de venda de propriedade da empresa. Então, a RLAM foi vendida como uma propriedade, foi comprada pelo fundo Mubadala da União dos Emirados Árabes. Essa compra, na realidade, é negociação direta, não é uma negociação via licitação. Ou seja, esse país é tão vergonhoso, que nós levantamos o histórico desse fundo. Esse fundo, o filho lá do sheik, lá que tocava o fundo, era um cara magrinho, um cara com problemas, que vai para os Estados Unidos e passa a ter aula de jiu-jitsu com um dos Gracie. Daí ele fica autoconfiante, coloca o jiu-jitsu como esporte nacional e faz a aproximação. O Gracie é que faz a aproximação deles com os Bolsonaro. Rapaz, é o submundo do submundo do submundo negociando ativos da maior empresa petrolífera do país, rapaz. É uma maluquice. Mas o Mubadala não é um fundo, digamos assim, irrelevante. Ele é um fundo importante. Sim, mas é o processo de compra que é o. Eles têm alguma experiência na área de petróleo. Eles são donos, por exemplo, não me recordo do nome agora, que era uma subsidiária da Repsol na Espanha, que produz detergentes e fertilizantes e produtos químicos derivados do gás e do petróleo. Eles têm participação em várias empresas petrolíferas do mundo. Então, não é um fundo, digamos assim... É a fórmula de venda que é horror. Agora, essa transição verde aí, a Petrobras ela tem que... Essa ideia de juntar com a Eletrobras e criar uma empresa de energia, tem viabilidade? Tem lógica? Olha, eu pessoalmente acho que é uma ideia meio complicada, complexa. A Petrobras e a Eletrobras são empresas com culturas muito distintas, né? E são empresas, portanto, que têm práticas e têm, digamos, motivações e atuações muito distintas. O setor de energia elétrica é muito diferente do setor de petróleo, apesar de serem energias as duas casas, mas o setor elétrico ele tem um conjunto de relações, digamos, sistêmicas, inclusive porque o elétron viaja quase à velocidade da luz, portanto, a instantaneidade das relações no setor elétrico são bastante distantes e diferentes do setor de petróleo. O setor de petróleo tem um problema de armazenagem muito grande que não tem o setor elétrico. E, portanto, eu acho que são empresas de culturas e de atividades muito distintas para que sejam fundidas numa empresa única. Isso não quer dizer que a Petrobras não tenha também que entrar no setor de produção de energia elétrica, assim como talvez a Eletrobras também tenha que entrar um pouco na área de produção de gás, talvez para ampliar sua participação na área termoelétrica. Então, vai haver alguma interface aí entre as duas, mas eu não acredito que vai ser possível fazer uma fusão dessas duas empresas. Gabriel, outro dia eu publiquei até um artigo grande aqui, ligado à questão do submarino nuclear também, falando de uma plataforma de terras raras aí a 15 mil quilômetros da costa aí, que é algo que o Brasil vai tentar se habilitar lá, e a Petrobras tem
tecnologia de águas profundas. Você tem visto algum estudo sobre isso, não? Não, esse em particular sobre essa questão eu não conheço. Imagino que a relação com o submarino nuclear deve ser alguma coisa nuclear, alguma coisa que possa gerar energia nuclear. Não, mas no caso deles é para defesa da costa e para defesa dessa plataforma aí, que é uma plataforma que. Não, os nossos geólogos reconhecem que para mais além do pré-sal, o pré-sal já está a cerca de 300 quilômetros da costa. Isso. Mas além dela, ainda dentro das águas territoriais brasileiras, há possibilidade de existirem novos reservatórios de petróleo e de alguns minerais importantes. Não sei se terras raras, alguns minerais importantes para o futuro. Mas é necessária aí uma atividade de prospecção que não existe ainda. Então, como se diz, é na ponta da broca que você descobre se existe ou não o mineral e, particularmente, o petróleo. E aí você vai trabalhar em águas profundas. É claro que a Petrobras tem experiência em exploração em águas profundas, mas há necessidade aí de um mapeamento sísmico, de mapeamentos geológicos ainda inexistentes no Brasil. A Shell declarou outro dia que o último lugar do mundo que ela vai explorar petróleo até vai ser o Brasil aí. O que ela levou aí nessa venda de reservas aí, Sérgio? Olha, a Shell é uma das grandes produtoras depois da Petrobras, evidentemente, de petróleo no pré-sal brasileiro. Quer dizer, as europeias tiveram mais presentes do que as americanas. As empresas americanas não acreditaram muito no pré-sal brasileiro. A Exxon praticamente não teve nenhuma presença no petróleo brasileiro. A Chevron esteve e saiu. Eles eram muito contrários às mudanças regulatórias que ocorreram em 2010, as empresas americanas, mas as empresas europeias, e a Shell é uma empresa europeia, a Shell, a BP, a Total, a Repsol, a Equinor, a Galp, são empresas que tiveram uma presença maior no Brasil e a Shell tem uma grande presença no pré-sal brasileiro. Tá certo. Deixa eu pegar a Mariana para ver as questões dos nossos espectadores, Mariana. Vamos lá. Boa noite, Sérgio. Olá, Pedro. Como estão? Boa noite, Mariana. Tudo bem? Tudo bem, dentro do possível. Agradecer a audiência de todo mundo que está aqui assistindo a gente ao vivo. Quem está assistindo fora do ao vivo também vai ficar com o meu graças. E vou pedir para todo mundo clicar no like, compartilhar e contribuir com o jornalismo independente que a gente pratica aqui no GGN. Lá no começo do vídeo tem todos os nossos endereços em rede social, aqui embaixo também link. Por falta de informação, vocês não podem falar que não vão contribuir. Então, agora eu vou pegar aqui as perguntas dos nossos GGNautas, como eu gosto de dizer. O Paulo Coelho mandou a contribuição dele rotineira. Valeu, Paulo. Faz muita diferença para a gente aqui. A Salete faria a pergunta: conclusão, estão caminhando para aprovar o aumento? Não, o aumento de impostos aí, mas como o Gabriel falou, tem um conjunto de fatores aí, inclusive cotações internacionais, e a partir de abril muda a diretoria e o conselho da Petrobras, então pode alterar o sistema do PPI lá, aquele preço de petróleo de importação. É importante chamar a atenção que nós estamos falando de gasolina. Não estamos falando de diesel nem de GLP, estamos falando de gasolina. E a gasolina, como eu disse, os preços internacionais estão caindo, não estão subindo, nesse momento. Portanto, há espaço, no curto prazo, para que a Petrobras reduza o seu preço. Então, se houver um aumento do imposto e a Petrobras reduzir o seu preço, o efeito líquido sobre o consumidor é nulo ou é muito pequeno. Ô, Sérgio, e essa decisão é do presidente da Petrobras ou continuamos submissos ao Conselho? Continua submisso ao Conselho. Se há mudança no Conselho, a não ser que o Conselho atual aceite isso, não depende do Conselho. Um conselho que distribui 100% do lucro da Petrobras definitivamente não é confiável. Mais de 100%. Mais de 100%, efetivamente. É uma das maiores vergonhas da história
O mercado de capitais brasileiros, com essa decisão aí, é a avacalhação final, é o saque, Não, mas ô, Nassif, isso aí é o suicídio da empresa no médio prazo. A empresa que Então, tem o justamente lucro por isso. daquele e não faz investimento, ela vai morrer. Não tem jeito. Você pega o sócio aí do 3G, como é que chama lá? Que tem 90 e tantos anos aí, falando da contabilidade criativa. Que foi o que ocorreu na Petrobras? Pegaram lucro futuro, possibilidade de lucro futuro. É o que acontece com a 3G e tudo. Rapaz, a gente está no mesmo patamar de zona que houve aí no final do século XIX, aí no começo, com encilhamento, com tudo. A bandidagem é solta mesmo aí. Deus me livre. Né? Vamos lá, Maricota. Vamos lá, o bingo hoje já teve o Deus me livre. Alguém anotou na cartelinha? O Arthur Vinícius coloca aqui, Nassif, você acha que esse aumento vai sabotar de vez o governo Lula? 3, adorei o número romano 3. Ou é só algo corriqueiro? Qual seria a saída para a sobrevivência desse governo após o aumento? Um abraço. Não, conforme o Sérgio colocou mesmo aí, é um aumento que pode ser contrabalançado aí pela Petrobras, e o impacto não é tão violento assim sobre a inflação. Ele dá um álibi para o Roberto Campos Neto aí manter essa Selic maluca que ele. Eu acho que o Roberto Campos está com um problema, porque não é nem só mais essa questão do crescimento. A crise de liquidez do crédito brasileiro está se apresentando de forma cada vez mais significativa. E os próprios grandes empresários da Faria Lima vão começar a reclamar. É isso. Agora é impressionante que a saída para isso tenha que ser buscada aí pela Fazenda, pelo Gabriel Galindo, porque o Roberto Campos Neto, impressionante, neto do Roberto Campos, que se podia ter todas as críticas possíveis, mas era um sujeito que tinha uma visão sistêmica. E esse é um burocrata de tesouraria de banco, rapaz. Nossa Senhora, viu? Bom, Gabriel, eu queria agradecer muito aí a sua. Mais uma perguntinha. Vai lá, Maricota. Mais uma, que tem uma que acabou de chegar aqui do Júnior Almeida, que é membro aqui do nosso canal. Vou convidar vocês também a virar membro e membra, tá vendo? Eu pego aqui a pergunta dos membros, hein? Gabriele, por que não é viável a Petrobras sair da Bolsa Americana e do controle americano? Bom, minha opinião pessoal sobre isso é que é muito caro. Você teria que comprar as ações de volta. E eu acho que o governo brasileiro tem mais coisa para fazer do que dar dinheiro para os acionistas que têm ações da Petrobras. Tá. Posso fazer uma pergunta, Nassif? Dá tempo? Opa, claro, Pedro. Maravilha. Gabriele, obrigado, viu? Boa noite. Deixa eu te trazer um pouquinho para o campo internacional. Como é que você vê essa disputa energética com a guerra na Ucrânia, né? Recentemente, o Nord Stream 2, ele sequer chegou a ser inaugurado, ele ficou pronto, né? E em seguida estourou a guerra e ele ficou intacto. E o Nord Stream 1, ele foi sabotado. Essa notícia foi meio que vazada, ela não foi explorada, digamos assim, na imprensa hegemônica, né? E quer dizer, as pressões globais em torno das disputas energéticas, você conhece melhor que ninguém, elas são draconianas. Como é que você vê, nesse momento, essas disputas geopolíticas da energia e o Brasil no meio disso, a Petrobras? Olha, eu acho que a guerra da OTAN na Ucrânia ela provocou uma mudança muito profunda no mercado de petróleo e gás. No gás, como você já disse aí, os ataques Nord Stream, a oferta de gás para a Europa, a redefinição dos preços da energia na Europa, que alteraram substancialmente o custo da energia e a desigualdade dentro da Europa, são efeitos dramáticos. No entanto, é bom lembrar que é o seguinte, a Rússia melhorou a sua economia, não piorou com a guerra. Isso depende de duas coisas importantes que aconteceram. De um lado, o papel da China. A China como compradora do petróleo russo, e a Índia. Como a Índia investiu pesadamente na construção de refinarias, e a Índia se tornou uma exportadora de derivados, em particular de diesel, a Índia passou a ser a grande compradora de produto russo, porque as suas refinarias processavam bem o petróleo russo.
Então, houve uma mudança geopolítica muito importante, que foi uma redução do papel do Oriente Médio, um aumento do papel da Índia e da China e a redefinição das relações da China com a Rússia, que redefine um pouco o quadro da política internacional, que hoje tem o conflito americano-chinês como principal conflito do mundo. Ou seja, a geopolítica tem razões que os próprios estrategistas desconhecem. Sérgio, obrigado aí por sua participação. Obrigado, Nassif. Obrigado, Paulo, Pedro, e obrigado, Mariana. Até logo. Obrigada.